Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, querido. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Queridos, hoje domingo, né? Tá bem chuvoso. Rapaz, tem alguns vídeos que eu já vi logo agora cedo aí, várias ruas da cidade aí bem alagadas, vários bairros aí debaixo d'água. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de cada pessoa, cada um que está sendo impedido de chegar nos seus compromissos. Que Deus esteja com cada um, em nome de Jesus. Queridos, eu quero na manhã desse dia compartilhar com vocês aqui uma palavra a ser bem confrontadora. Hoje, domingo, nós vamos estar estudando aqui rapidinho, vamos estar meditando aqui alguns textos da Bíblia que irá nos confrontar de dentro para fora. Por que eu digo isso? Muitas pessoas entendem, né, que os maiores inimigos, né, seus maiores inimigos estão no campo externo, né? E normalmente a gente interliga os nossos inimigos às pessoas que estão internas, tanto pessoas físicas como nos âmbitos espirituais. Mas lendo a Bíblia, a gente percebe que na verdade o nosso pior inimigo, ele não está fora de nós, mas nosso pior inimigo está dentro de nós mesmos. Como assim, Ricardo? Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o 21. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, querido: Ora, as obras da carne são manifestas assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, palavra bem dura, né? Como diz um amigo aí, né? Palavra dura. Mas, queridos, olha o que a palavra do Senhor continua nos dizendo. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, querido. Quem escreveu esse texto aqui, o primeiro que eu li no livro de Gálatas, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, querido, foi um grande homem de Deus. Pensa em um grande homem de Deus. E ele escreve para os irmãos, alertando a eles sobre o perigo que temos dentro de nós. O fato de alguém se converter, aceitar a Jesus, se batizar, agora está participando do corpo de Cristo, ceando, né? Isso não significa que agora o seu velho homem, né, ele não existe mais. Nós teremos que conviver ainda com os desejos pecaminosos que constantemente estarão querendo se manifestar em nossas vidas. Nós lemos em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41, que o apóstolo orienta
Orem e vigiem, porque a carne, ela luta contra o espírito. É mais ou menos assim. Se você está orando, está lendo a palavra, está buscando, você está alimentando o seu espírito. Logo, você alimentando o seu espírito, a sua parte carnal, ela vai sendo adormecida, né? Mas ela continua ali. É como um vulcão. O vulcão às vezes está anos e anos ali, milhares de anos ali, dormindo. Mas alguma coisa faz com que ele desperte e ele vê com toda a força. Então imagine você. Você está buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, lutando contra os seus princípios caídos. Mas se você não vigiar, se você der brecha, se você começar a deixar de alimentar o espírito para alimentar a carne vai começar a prevalecer contra o espírito. É uma luta diária, querido. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós devemos nos atentar com os perigos que a carne, o que está em nós, pode nos causar. Desde que Adão e Eva pecaram, o homem, agora que nasce, tem esta maldição sobre a sua vida. Ele é carne, ele peca, e o pecado desagrada a Deus. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, querido, nós vemos que o pecado, ele desagrada a Deus. Ele é o mal que está sobre a terra. Há pessoas que não têm um conhecimento da gravidade acerca do pecado. Tem pessoas que não entendem acerca dos perigos do pecado. Então, queridos, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós começamos a buscar a Deus e entendemos que todos os dias nós temos que mortificar. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa vontade, que estão sempre diante de nós, tentando nos afastar de Deus. Imagine você ter que conviver com esse inimigo todos os dias. Todos os dias. O pecado todos os dias tenta nos afastar de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Gálatas 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, nós vemos que todos os dias esse pecado maldito tenta nos afastar da vontade de Deus. Esse mal todos os dias tenta nos afastar. Como nós lemos, eu li para você. Qual é os frutos da carne? A embriaguez, a bebedice, né? A imoralidade sexual, a idolatria, várias paixões. E nós ficamos olhando, rapaz, quantas vezes eu tô cometendo esse tipo de erro aí, eu nem sabia que era tão grave assim. Querido, é muito grave. Esses pecados, pelo texto que nós lemos, eles serão responsáveis de afastar muitas e milhares de pessoas, como os afastaram no passado, e todos que morrem do reino de Deus e da sua salvação. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos lugar para a morte. Quando a gente comete esse tipo de pecado, como eu falei para você em Romanos capítulo de número 6, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E quando eu falo morte, não necessariamente quer falar de morte física, mas fala de morte espiritual também.
Mas nós sabemos que todo ser humano morto espiritualmente é só questão de tempo para também o seu físico morrer. Tudo que nós alimentamos vai se fortalecer. Se você alimenta o seu espiritual, que é buscando a Deus, a carne ela vai sendo crucificada. Olha o que o texto vai dizer. Romanos capítulo 7, versículo 21 até o 23. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha só, querido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, ele sabe o bem que ele tem que fazer, ele conhece a verdade, ele conhece o caminho, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele entende que dentro dele também trabalha algo para poder não cumprir essa verdade que ele conhece. Então ele entende, olha, eu quero fazer o bem, eu sei que tenho que fazer o bem, eu sei o que eu tenho que fazer, mas constantemente eu me deparo com algo dentro de mim que não quer fazer o bem. Aleluia, Deus, dá-nos força, Senhor. E ele diz, o bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo, e o mal, quando eu não quero, quando eu me vejo, eu estou fazendo. Queridos, quantos de nós já não nos pegamos pensando coisas que quando a gente cai na real, a gente fala, meu Deus, o que eu estou pensando? Meu Deus, o que eu estava alimentando na minha mente? Jesus, tem misericórdia de mim. É o que o Paulo está dizendo. Paulo também vai dizer que miserável é o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Queridos irmãos, olha só, preste bem atenção. Paulo ele vai usar aqui uma expressão que era usada em Roma. Roma tinha um costume de quando alguém cometia um homicídio, Roma se fosse um homicídio, no caso, não por defesa, né, por sobrevivência, mas o camarada que foi lá e cometeu um homicídio sem nenhuma causa, matou o cara por uma briga, alguma coisa, entendeu? Matou. O Império Romano tinha um costume de pegar o homicida e pegar o corpo da pessoa que ele matou e os amarrava um ao outro e lançava para o deserto. E aquele que matou ficava agora preso àquele corpo morto ali. E o tempo ia passando, o sol escaldante do deserto ia aquecendo, e o que acontecia? Aquele corpo começava a entrar em decomposição e poucos dias aquela pessoa que estava amarrada viva era comida morta pelos bichos daquele corpo que ele havia tirado a vida. Então o que o Paulo está dizendo aqui, ó, é mais ou menos isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo entende que dentro dele há vontades e desejos que condiz contra a vontade de Deus, mas estão lá, existe dentro dele. Ele não queria que existisse. Paulo não queria que esses sentimentos existissem, mas os sentimentos existem. O sentimento está lá e todos os dias ele tem que lutar contra aquelas vontades pecaminosas. E ele clama, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará, porque esse pecado, esses desejos errantes vão me levar à morte. Mas olha o que ele vai responder em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele, ou seja, em Jesus, também vocês foram crucificados
não com uma circuncisão feita por mão humana, mas com a circuncisão feita por Deus, que é o despojador do corpo da carne. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Queridos, que maravilha. Paulo, ele declara aqui, querido, que mesmo esse pecado existindo, esses desejos que às vezes do nada tentam nos dominar, ele deixa bem claro: nós fomos crucificados com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E Paulo continua respondendo em Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao versículo de número 4. Portanto, agora, não é amanhã, nem ontem, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por esta enfraquecida carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa existência da lei fossem plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, Jesus. No Antigo Testamento, querido, quando alguém cometia algum tipo de pecado, era necessário que eles sacrificassem animais com o objetivo de aplacarem a ira de Deus contra os seus pecados fossem perdoados. Com a vinda da lei, quando Deus dá a lei para Moisés, o povo agora tem um conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo de número 7, quando ele diz que antes de conhecer a lei, ele não sabia o que era certo e o que era errado. Mas agora, conhecendo a lei, ele sabia. E mesmo conhecendo a lei, era difícil cumpri-la toda. Ou seja, a qualquer momento ele estava tropeçando. Só que a lei, ela revelava o pecado. A lei, ela punia o pecador. Mas ela não trazia a cura. Ela não trazia a restauração do homem. A lei revelava o pecado, condenava o pecador, e o pecador era destruído. Não tinha chance para o pecador. Estávamos completamente sem chance. Mas quando, aleluia, em João capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz: e Deus amou o mundo inteiro, que entregou o seu Filho por amor a nós. Quando Deus faz esse sacrifício, porque Ele percebe que nós não seríamos capazes de cumprir todas as exigências da lei. Ele sabia que seria impossível o homem cumprir fielmente a lei. Estávamos completamente perdidos. Só alguém perfeito poderia salvar o pecador. É quando Jesus Cristo vem, querido. É quando Jesus Cristo vem, assume a matéria do homem, a aparência do homem pecador. Aleluia. E ele assume um corpo de homem, assume também os desejos que o homem podia também ter. E ele começa agora a cumprir fielmente
todas as exigências que a lei exigia. Nenhum homem na história, por mais que foi usado por Deus, conseguiu cumprir a lei toda na sua íntegra. Mas Jesus cumpriu ela perfeitamente. Cumpriu ela e levou até a cruz e prendeu na cruz. Disse: eu venço você e digo que através do meu sacrifício nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em mim, que não vivem mais controlado pelos desejos da carne. Queridos, para encerrar esse vídeo, para encerrar essa mensagem, eu quero dizer para você na manhã desse dia, todos os dias nós temos que lutar. Nós lutamos para sobreviver. É todo dia uma notícia atrás da outra, coisa ruim acontecendo. É aumento disso, é desemprego, é doença, a segurança é um caos. Mas nosso pior inimigo está dentro de nós. E todos nós temos que a cada dia lutarmos contra os desejos que quer nos destruir. Através da morte de Jesus, Ele nos deu vitória sobre os desejos carnais. Ele nos dá vitória, não significa que nós não teremos desejo. Como eu disse, vai prevalecer sobre a nossa vida aquilo que nós alimentarmos. Se você alimenta mais a sua carne vai prevalecer. Se você alimentar o seu espírito vai prevalecer. Não se assuste, querida. O fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós sermos cristãos, nós temos que redobrar ainda mais atenção, porque vem sim sobre nós. Você ainda não é uma matéria espiritual, você ainda é uma matéria carnal, que luta todos os dias confiando que o sacrifício de Jesus nos garante a vitória sobre o diabo, sobre o inferno e sobre a carne. Olha o que Romanos 8, versículo 5 até 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, querido, você, meu ouvinte aí, que sempre tem me dado essa moral de ouvir as palavras aí, você vai continuar cometendo os mesmos erros, sabendo que esses erros desagradam a Deus? Pecado nós cometemos, entendeu? Enquanto nós estamos em carne aqui, vamos cometer erros e pecados, sim. Mas só que a gente não pode viver de uma forma deliberada, que é o quê? Eu tenho um conhecimento agora, mas Deus sabe do meu coração. Entendeu? Aquela pessoa que vive errando, né? Cometendo nos erros, confiando sempre que vai ter a oportunidade de Deus perdoar. Sempre dizendo assim: a graça de Deus está sobre mim, Deus vai me perdoar. Tenha cuidado, querido. Uma hora, a graça pode se tornar a tua desgraça. O fato de Deus perdoar não significa que você tem permissão de cometer o que você quiser. Nós lemos lá em Gálatas, lá no início. Nós lemos lá em Gálatas. Vamos voltar lá novamente? Olha só. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha só. Então, querido, não brinque não, tá? Não brinque, porque eu conheço muitas pessoas que brincaram com o pecado, brincaram com o erro, e hoje
não conseguem mais ter a sua vida como queria. Suas vidas foram completamente acabadas. Entendeu? E outras pessoas que a gente não sabe que tiraram a sua vida por consequência de brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o erro. Ah, Deus me perdoa. Deus perdoa, mas não brinque, não brinque. Se você pecar, a Bíblia diz que Deus, ele é perdoador. Mas agora tem gente que diz assim: ah, Deus me perdoa sempre, então não tenho que esquentar a cabeça não. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Que você não sabe se você vai ter tempo de se arrepender. Olha só o que a Bíblia diz aqui para nós encerrarmos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Olha que coisa séria. Nós lemos isso, mas aqui vai reforçar ainda mais acerca de a carne não poder herdar o reino dos céus. Olha só, irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Olha só, querido. A pessoa que vive a vida inteira, né, acha assim: ah, eu tenho um Deus no meu coração, eu posso fazer o que eu bem quiser, eu sou liberto, e vive uma vida totalmente desprovido, despreocupado com as coisas de Deus. Quero dizer para você que os pecados que nós temos, se nós não se arrependermos e mudarmos, que isso que é o mais importante, não basta se arrepender. Ah, me arrependi, mas continuo na mesma prática. Não, tem que se arrepender e mudar, filho. Tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar em você. As pessoas que Jesus encontrou durante o seu ministério aqui na terra, ele olhava e dizia: olha, perdoados estão os teus pecados, vai e não peque mais. Camarada vem, chora na presença de Deus, Deus perdoa, Deus limpa, Deus purifica, mas depois vai voltar para a mesma vida, querido. Eu sei que há um processo, né, de recaída, eu sei que tem esse processo, mas tem pessoas que têm força, que pode parar e não para por escolha própria. Então, querido, tome cuidado, porque o pecado, ele pode nos separar de uma vida eterna com Deus e nos lançar em um lugar de tormento para o resto da nossa vida. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha o que Gálatas 6:8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. E aqui eu encerro, querido. Então, queridos irmãos, a minha mensagem para você nessa manhã aqui, tá? É que Deus, ele vem abrir os seus olhos. É que Deus, ele vem abrir a sua mente. É que Deus, ele vem tirar os tampões dos seus olhos para você enxergar a verdade. A minha oração nessa manhã é que o Senhor possa abrir o entendimento de todos nós. Oh, Senhor da glória, Pai querido, depois dessa palavra, Senhor, depois dessa meditação, ó Pai, eu só quero te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor pelas nossas vidas. Senhor, nós não temos chance nenhuma de fazer aquilo que te agrada. Somos tão pequenos, somos tão falhos, somos tão pecadores, ó Deus. Se a tua graça e a tua misericórdia não for sobre nós estamos perdidos, ó Pai. Mas nessa manhã, Senhor, eu te suplico que o Senhor coloque a tua mão sobre nós, ó Pai. Abre nossos olhos espirituais, ó Pai. Abre, Senhor, nossa visão espiritual, ó Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Se estamos pecando contra ti, ó Deus, abre nossos olhos para nós podermos nos consertar, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, viver nessa vida pecaminosa, Senhor, sem esperança, ou achando que temos esperança, mas não temos esperança nenhuma. Às vezes achamos que estamos fazendo a tua vontade, mas não estamos, ó Deus. Abre nossos olhos, ó Deus.
Ó Senhor, não nos deixe viver, Senhor, dominado pelos prazeres desta vida. Estamos vivendo em uma geração, uma sociedade, Senhor, tão distante de Ti, ó Pai. Amantes, ó Deus, dos prazeres carnais, amantes de si mesmo. Pessoas presas, meu Pai, nas garras da imoralidade sexual. Pessoas presas nas garras das prostituições, das impurezas, das idolatrias, das feitiçarias. Pessoas presas, Senhor, na garra, Senhor, das ostentações, do dinheiro. Pessoas presas, Senhor, na matéria. Estamos vivendo os dias, Senhor, em que as pessoas olham e dizem assim: eu não preciso de Deus para nada porque eu tenho tudo. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Até dessa pessoa que diz: eu não quero saber de Deus. E Deus para quê? Eu quero a minha vida, eu quero curtir. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Abre os olhos, ó Pai. Tem coisas, meu Pai, que nossas palavras, as pregações que fazemos, ó Pai, os louvores que cantamos não vão fazer efeito. Tem coisas que, se o Senhor não fizer uma intervenção, se o Senhor mesmo não fizer algo, estamos completamente perdidos. Por isso eu te peço na manhã deste dia, intervém, Senhor, na nossa vida. Coloca a tua mão sobre nós, ó Pai querido. Abre os nossos olhos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito perdão, pela tua salvação. Obrigado, Pai, por ter morrido na cruz e ter nos dado a oportunidade de conhecer a tua palavra libertadora, a palavra que nos diz, ó Pai, o que devemos fazer. É o mapa do tesouro. A tua palavra é o mapa do tesouro, e o tesouro está guardado contigo no céu. Por isso te peço, fortalece a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos chegar ao destino que nós tanto sonhamos. Fica com cada um de nós. Eu te entrego cada família, te entrego cada ouvinte, te entrego, meu Pai, cada um que estará ouvindo essa mensagem, onde essa palavra chegar, ó Pai querido, que o Senhor possa estar derramando sobre eles a tua mão, a tua presença, a tua salvação, a tua misericórdia. Ó Pai, fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá um dia tranquilo e abençoado, em nome de Jesus.